Existem três coisas que mostram para você que você tem um vazio emocional, que você depende emocionalmente das pessoas, que você está sempre inclinado ou inclinada a, a essa dependência. Você sempre está procurando coisas fora de você. Eu vou te mostrar aqui três sinais de que você está caminhando ou está já inserido numa dependência emocional e você ainda não conseguiu encontrar a maneira de entender isso. Se essas três coisas você perceber que você faz, você pode ter certeza que existe uma possibilidade de dependência emocional. É uma história que a gente ouve o tempo todo. Ah, você é dependente emocional. Hora ou outra, você vai se pegar dependente emocionalmente de alguém. Hora ou outra, você vai se pegar dependente emocionalmente de alguma coisa. Até porque você é uma pessoa. Só que o problema não é você ser dependente emocionalmente de alguém ou de alguma coisa. O problema é você estar nessa condição e não perceber. Isso não deixa você crescer, isso não deixa você expandir, porque você fica preso ou presa o tempo todo nessa realidade. A primeira coisa delas é quando você se deixa aprisionar por sentimentos. Como que isso acontece? Vou te explicar diante de uma coisa que eu vivi. Eu namorei uma pessoa durante 7 anos. Eu estava preso emocionalmente a essa pessoa. Quando que eu identifiquei que eu estava preso emocionalmente? Quando eu precisava desmanchar o namoro e eu não conseguia. Eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem, eu sabia que o relacionamento não estava me fazendo bem e eu não conseguia me desvincular daquilo. Eu não conseguia desmanchar, eu não conseguia ser firme, eu não conseguia ter posicionamento dentro do relacionamento. Então, quanto mais o tempo foi passando, eu ainda cheguei a 7 anos de namoro. Isso eu comecei a identificar no terceiro ano, olha só. Eu identifiquei isso no terceiro ano, depois de mais 4 anos, passei mais 4 anos com essa pessoa, sem conseguir romper porque estava dependente emocionalmente. Aí vem aquelas crenças, eu não vou conseguir ficar com ninguém, eu não vou conseguir encontrar uma pessoa legal, eu não vou conseguir encontrar uma pessoa que eu consiga ter uma reciprocidade de sentimentos, de emoções, de dedicação ao relacionamento. Então, se você, por exemplo, está com alguém ou está fixado em uma coisa que você não consegue, você percebe que precisa se desvincular daquilo ou daquela pessoa, mas você não consegue, pode ter certeza que você está ali numa dependência emocional. E isso pode estar travando o seu progresso, está travando o seu avanço. Não significa que você não vai encontrar outra pessoa, sim, você pode encontrar uma outra pessoa, sim, mas você vai precisar romper com isso aí, romper com essa dependência emocional, para que você consiga expandir e, quem sabe, encontrar uma pessoa ou sair de alguma situação que você esteja preso emocionalmente. Se você não está conseguindo se posicionar, não está conseguindo falar, não está conseguindo dizer o que você está sentindo, não está conseguindo expressar os seus sentimentos, cara, pode ter certeza que existe aí uma dependência emocional. Existe a sua parte, que você pode estar dependente emocional, e também um outro ponto que acontece, e acontece muito, é quando a pessoa sufoca. E esse é o segundo item desse vídeo, quando a pessoa sufoca. Às vezes a pessoa está sufocando porque também ela tem uma insegurança emocional. Você pode, às vezes, estar junto com a pessoa e se a pessoa saiu, deu 2 passos, você vai aonde? Você vai fazer o quê? O que está acontecendo? Ou então, às vezes, a pessoa está fazendo isso com você também. Isso é sinal de uma dependência emocional, de uma carência, de uma insegurança, de uma imaturidade. Esse tipo de comportamento mostra que a pessoa interiormente tem um vazio, que esse vazio, às vezes, não veio de você. Não é você que está causando esse vazio. Porque às vezes tem gente que fala assim, ai, será que o outro ou a outra está assim por causa de mim? Será que a pessoa que eu me encontro, às vezes é uma amizade, às vezes é um namoro, às vezes é alguém no trabalho, será que essa pessoa está assim por causa de mim? Não, não está assim por causa de você. Só que você precisa entender que se aquela pessoa emocionalmente ela não está bem, ela vai procurar alguma coisa para colocar no lugar daquilo. E às vezes essa alguma coisa se trata de um relacionamento. Já viu aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, não conseguem
passar um tempo sem ninguém, sempre tem que ter um namorado ou uma namorada, sempre tem que ter alguém. Cara, a melhor maneira de você se resolver emocionalmente é você estar com você mesmo. É você estar com você mesmo, é você se resolver, é você olhar para dentro de você, é você começar a se perceber e ver, caramba, aqui eu preciso tratar, aqui eu preciso lidar com isso, aqui eu preciso enfrentar, aqui eu preciso crescer. Depois que você faz isso, você consegue expandir. E eu estou dizendo isso não somente por referenciais vividos por mim, mas existem referenciais teóricos, existem especialistas que dizem sobre isso, que a pessoa, para que ela consiga se desvincular da dependência emocional, ela precisa estar ligada a ela mesma, ligada aos seus sentimentos, a entender o que ela está sentindo, a entender o que ela passou, a entender o que ela está passando, a entender o que aquilo gerou de ferida no seu coração. Isso traz toda a possibilidade de você se resolver, e depois, quando você sai desse quadro, sai dessa condição, você consegue determinar o que você quer. Você consegue identificar quando alguém se aproxima de você de uma maneira que não é compatível com as suas decisões presentes. Não é compatível com aquilo que você está procurando, não é compatível com aquilo que você está buscando. O dependente emocional, o carente, ou a pessoa carente, o que ela faz? Qualquer um que se aproxima, que vem com uma conversa doce, uma conversa legal, essa pessoa cai. Essa pessoa cai. E o pior de tudo, que cai na conversa, cai na lábia, se envolve, se machuca e às vezes fica preso ou presa a um relacionamento, ou preso ou presa a uma situação que não precisava ficar porque não identifica. Já quando você começa a identificar isso, você é determinado, você é determinada. Você olha e fala assim, não, isso aqui eu não vou deixar acontecer comigo. Olha, aí você se posiciona, você fala, a pessoa está querendo te sufocar, ou você já está muito envolvido ou envolvido, está percebendo que a pessoa não está. Tem gente que às vezes está percebendo que o outro não está tão envolvido assim, e a pessoa mesmo assim vai querendo se envolver, mesmo assim vai querendo se entregar àquilo. E essa entrega desmedida, por falta de autoconhecimento, por falta de perceber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, faz com que você se submeta ao ponto forte ou ao ponto fraco da pessoa. E você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo a sua opinião, você vai perdendo a capacidade de ser uma pessoa autônoma e decidir o que quer e o que não quer. Um outro ponto que acontece, que é o terceiro desse vídeo, é quando você se apega muito a coisas. Você se apega a carro, você se apega a casa, você se apega a roupa, você se apega a fatos passados, você se apega a fatos que nem chegaram ainda e isso te gera ansiedade. Por que uma pessoa, quando tem dependência emocional ou carência emocional, um vazio emocional, ela vai se apegando às coisas? Porque não conseguiu preencher com o que é necessário. Uma das coisas que gera essa dependência emocional é a ausência paterna, a ausência materna, falta de carinho, falta de atenção, falta de validação. Não validaram você, não validaram o seu potencial. Se o seu pai ou sua mãe não disseram para você, meu filho, minha filha, você tem potencial, meu filho, minha filha, você consegue, você não está conseguindo agora, não, vem cá que eu vou te mostrar como fazer, vai por esse caminho, tenta por aqui. Só que os pais e mães, isso não são só os pais e mães do passado, não, do presente também tem feito isso. Xingam o filho, falam besteira para o filho, desvalorizam o potencial dos filhos. Isso também gera uma dependência emocional. Quando você chega à fase adulta e está nessa dependência emocional, o que você quer fazer? Você quer resgatar aquele tempo que não te valorizaram. Se o seu pai não te valorizou, se a professora não te valorizou, se aquele namoradinho lá de início da juventude não valorizou, você hoje se encontra um adulto ou alguém que tem esse vazio, você carrega esse vazio. Aí você quer colocar um tanto de coisas no lugar. Eu conheço pessoas, tem uma pessoa que é muito próxima a mim, que esse rapaz, ele não pode, o carro dele não pode estar sujo em hipótese alguma.
É como se o carro dele tivesse, preenchesse todos os vazios. Quando o carro está limpo, não estou dizendo que o carro tem que estar sujo, não, mas o carro tem que estar totalmente limpo. Se o carro tiver uma sujeirinha, ele vai lá e limpa. Isso ele está transferindo o vazio que ele tem para um objeto. Está transferindo o vazio que ele tem por um carro. Tem mulheres que não vivem sem comprar roupa. Não vive. Eu não posso ficar sem comprar roupa, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Cara, isso vai se tornando, o pior de tudo, que a pessoa vai viciando nisso. Ela vai viciando, não sabe a raiz desse vício, não sabe a raiz da dependência emocional, não sabe a raiz daquilo que está gerando um vazio na sua existência, e a pessoa vai se embaralhando na vida, fazendo com que as realidades da vida sejam preenchidas por coisas fúteis. Você acaba tendo uma vida fútil. Tá certo que você não tinha esse entendimento. Você está vivendo ao sabor das coisas. Você está se deixando conduzir pelas coisas. Você está se deixando conduzir por sentimentos. A sua racionalização, você ainda não está conseguindo pegar a sua capacidade de raciocínio e ordenar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Cara, eu vou te dizer uma coisa, realmente isso é muito difícil. Realmente isso é muito, às vezes é até um pouco difícil. Eu já vivi, principalmente em relacionamento, eu estou lembrando aqui agora, já vi isso em duas realidades, essas duas realidades, principalmente as duas primeiras. Aqui eu me travei emocionalmente, fiquei debaixo de uma realidade emocional difícil de sair, foi muito difícil. Quando eu identifiquei que eu estava naquela condição, que eu precisava desmanchar um namoro e não consegui, e que eu passei ainda 4 anos, depois de ter identificado, passei 4 anos. Eu passei esses 4 anos por quê? Porque ainda existia ali uma dependência emocional. Depois que eu me relacionei com essa pessoa, me relacionei com outra, durante 2 anos e 6 meses. O que aconteceu? Eu saí daqui numa condição de dependência emocional, sendo sufocado e não sabia me posicionar, não sabia sair. Depois eu fui para uma outra situação que eu fiz o quê? Eu comecei a querer sufocar a pessoa. Se a pessoa saísse, eu ficava assim, tá aí na onde? Tudo que eu estou contando para você, eu sei que eu passei. Se eu não tivesse vencido essa realidade, hoje eu não estaria casado. Porque ou eu ia ser sufocado, ou eu ia sufocar. O meu relacionamento com a minha esposa, eu consegui entender esses dois processos para que, saindo dessa condição, eu soubesse ceder, eu soubesse me posicionar no terceiro relacionamento, que foi o relacionamento que deu certo, que foi a pessoa que eu me casei. Tem pessoas que hoje estão namorando e estão vivendo assim. Tem pessoas que estão em amizades assim. Tem pessoas que estão no trabalho assim. Tem pessoas que estão passando por inúmeras dificuldades consigo mesmo por conta de coisas materiais. E ainda não consegue entender que, se resolver a dependência emocional, você não fica dependente de ninguém. Eu não estou dizendo que você não vai lembrar, não estou dizendo que você não vai ter recordações da fase que talvez você esteja vivendo. É uma fase doída, é uma fase difícil, é uma fase que realmente não é fácil de sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Você vai precisar fazer um exercício de sair dessa condição. E o primeiro exercício que eu vou sugerir a você é você identificar se você está dependente emocional de alguém, se você está paralisado nessa condição. Observe os seus comportamentos. Observe se você, quando a pessoa toma uma posição, a pessoa fala uma coisa, você logo aceita e não fala nada, você fica travado. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Como que eu vou sair dessa situação? É um ponto de dependência emocional. Outro ponto, se você está sufocando muito alguém, você pode estar sufocando a sua amiga, você pode estar sufocando o seu amigo. Há poucos dias eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, você não me atende, você não olha o meu WhatsApp. Eu olhei assim e falei assim, caramba, será que essa pessoa já está dependente da minha resposta? Eu tenho que responder?
É como se eu não pudesse ser livre também para não responder. Você é livre para não responder. Óbvio que tem graus de prioridades. Tem coisas que são prioridades. Tem coisas que você vai priorizar e vai responder sim logo. Tem coisas que você não vai responder logo. Então, se você observa que você não consegue se posicionar dentro de um relacionamento, ou se você percebe que você sufoca alguém dentro de um relacionamento, ou se você percebe que coisas estão tomando o seu tempo onde você não consegue se desvincular daquelas coisas materiais, você precisa resolver as suas dependências emocionais e identificar qual é a origem, da onde isso está vindo. Isso está vindo da onde? Pô, isso está vindo de dentro de mim, mas isso foi criado em que momento na vida? Em que momento isso foi criado na sua vida? Quando que você percebe que você foi se entregando a esses tipos de realidade? E o que aconteceu para que isso viesse surgir na sua vida? Cara, quando você consegue responder esses questionamentos, pô, caramba, o meu pai não foi presente. E até hoje eu sinto saudade do meu pai. Meu pai está presente, meu pai está vivo, mas eu sinto falta do meu pai. Eu moro com o meu pai, eu moro com a minha mãe, mas sinto falta. Eu moro com o meu esposo, eu moro com a minha esposa, mas sinto falta. Tem gente que está casado, casada, e sente falta do cônjuge. Às vezes, o seu cônjuge pode estar trabalhando muito e você está ficando sozinho ou sozinha. Às vezes, no trabalho, você está transferindo, e isso entra nesse quesito das coisas. O seu trabalho está te consumindo porque você está transferindo esse vazio para o seu trabalho. Você tem que deixar de trabalhar? Não, mas você tem que trabalhar com as suas emoções em ordem, com o seu interior organizado. Senão você vai fazer o quê? Você vai transferir para coisas aquilo que é dentro de você que você vai resolver. Quando eu comecei a resolver as coisas dentro de mim, o que estava fora era eu quem ordenava. Ou melhor, sou eu quem ordeno. Não adianta, às vezes a minha esposa, eu amo minha esposa, os meus filhos, amo as pessoas, amo os meus alunos, amo. Mas quando eu não quero fazer uma coisa, não adianta, eu não vou fazer, pô. E existem coisas também que eu faço sem querer, porque eu entendi que eu amadureci nisso. Tem coisas que eu não quero fazer, mas eu sei que é necessário fazer, eu vou lá e faço. Percebe que você consegue encontrar-se livre no momento em que você resolve os vazios emocionais que estão aí dentro? Que aí você vai começar a determinar, dizer o sim, o que para o que é sim, isso aqui eu vou dizer não, eu quero isso, mas sei dizer não, eu não quero isso, mas eu sei dizer sim quando necessário. Você começa a ter mais controle sobre a sua própria vida, você começa a ter mais discernimento, mais posse de si mesmo. O que mais tem acontecido é o quê? As pessoas perderam a posse de si mesmas. Quem perde a posse de si mesmo vai dar posse para que outras pessoas façam alguma coisa em você ou por você. Você não faz. Você não tem ações. Ou então coisas vão entrar nesse lugar. Ainda mais se você tiver muita condição financeira, o seu dinheiro ele vai ser o seu dono. Porque eu tenho dinheiro. E cara, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com não é você ser detentor, detentora de condições, mas ser detentor ou detentora de si mesmo, de si mesma. A pessoa que mais se encontra livre na sua existência é a pessoa que detém-se, detém a si mesmo. Ela consegue ser dona de si mesma. Ela consegue se autogovernar. O autogoverno é que te faz governar as coisas. A pessoa que não tem autogoverno, ela se deixa governar pelas coisas. E aí é muito triste isso, porque qualquer sabor de realidade vai te conduzindo e te levando onde você nem queria ir. Aí você se envolve em coisas que você não queria se envolver e hoje você está mergulhado nessas coisas porque você não teve
autogoverno, você não se dominou, você não conseguiu ter controle sobre as suas emoções. Então, o fato de você ter governo sobre si mesmo, sobre a sua vida, vai te dar a capacidade de você voar nessa vida, de você voar, de você dizer sim quando quiser dizer sim, não quando quiser dizer não, quando você tiver com vontade de uma coisa, falar assim, eu não vou fazer isso. Às vezes você está com vontade de comer uma comida, você sabe que aquilo não vai ser bom para a sua saúde, você vai falar assim, não para isso. Às vezes você não está com vontade de uma coisa, mas você vai lá e fala assim, eu vou fazer porque isso aqui vai me fazer crescer. Estudar, por exemplo, ler, ver esse vídeo até agora, 20 minutos de vídeo, caramba, se você está chegando aqui até o final, você é um guerreiro, uma guerreira, porque as pessoas só querem ver vídeo de 10 minutos, de 20 minutos, ou de 10, 20 minutos, olha eu alucinando. As pessoas querem ver vídeo de 1 minuto e meio, de 15 minutos. Poxa, se você é uma pessoa imediatista, você não chega até um vídeo desse tamanho. E se você chegou até aqui, fala assim, eu cheguei até o final. Agora, existem pessoas que começaram até a ver esse vídeo, mas ficaram lá. Por quê? Porque estão procurando preencher o seu interior com coisas rápidas e repentinas. E com isso não conseguem se livrar dessa vontade dopaminérgica. Tem que ser agora, tem que ser prazeroso. Tem coisa que não vai ser prazerosa. Mas se você tem governo sobre si, você vai saber que não é prazerosa e mesmo assim você vai permanecer fazendo porque você entende a necessidade. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!